Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, bem-vindos ao IERBcast. Estamos hoje muito felizes em receber o procurador Antônio José Campos Moreira para falar sobre um tema muito importante para o Ministério Público, o Acordo de Não Persecução Penal. Estou aqui também com o nosso assessor da escola, doutor Décio, que também irá nos ajudar nessa entrevista que queremos fazer com o Antônio José. Antônio, a primeira pergunta logo, que está inquietando muitos os operadores do direito, está inquietando muitas pessoas que trabalham com direito penal. O que é o Acordo de Não Persecução e qual a importância da participação do promotor e do procurador de justiça no Acordo de Não Persecução? É um prazer estar com você, Leandro, Décio, no Instituto. O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento valiosíssimo que o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, concedeu ao Ministério Público. Esse Acordo de Não Persecução Penal, em síntese, o próprio nome já indica, é um negócio jurídico entre Ministério Público, que é o titular exclusivo, privativo, da negociação do acordo em nome do Estado, o investigado e seu advogado, e seu defensor. É um negócio jurídico, é um acordo que tem a finalidade precípua, a finalidade primordial de evitar a própria instauração do processo penal, de evitar que o Ministério Público ofereça denúncia e que, a partir daí, se instaure um processo com a tramitação prevista em lei, né, com das diversas fases processuais. No Acordo de Não Persecução Penal, ganham tanto o Ministério Público, o Estado, representado pelo Ministério Público, como o investigado. Por quê? O investigado aceita se submeter, aceita se sujeitar ao cumprimento de determinadas condições. As condições, em síntese, são a reparação do dano ou a restituição da coisa, o perdimento dos instrumentos, das armas, do objeto, porventura, utilizados na prática do delito, assim como o perdimento do produto ou do proveito da infração penal. E há também, entre essas condições, a prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade, sem embargo de outras condições negociadas, propostas pelo Ministério Público, desde que compatíveis com a natureza do fato, as características do fato criminoso objeto da investigação e a personalidade do investigado. Ou seja, o Ministério Público obtém, pela via do acordo, aquilo que poderia obter pela via do processo penal tradicional, pela via do processo instaurado a partir da formalização da acusação com o oferecimento da denúncia. E o investigado, por sua vez, sempre contando com assistência, com orientação de um advogado, o investigado se livra do processo, deixa de responder ao processo penal, com o que se exime de uma eventual condenação, de uma imposição de pena privativa da liberdade, condenação que poderá gerar reincidência ou maus antecedentes. Ou seja, em tese, se houver consenso, o ato é consensual, bilateral, o acordo de não persecução interessará tanto ao Ministério Público, ao Estado, né? O Ministério Público poderá dedicar os seus esforços, gastar o seu tempo no trato de questões mais complexas, como o próprio investigado também se beneficiará, uma vez que sequer será processado. Então, esse acordo de não persecução penal veio em muito boa hora, né? E é já uma tendência recente aqui do nosso direito, a ampliação pelo Congresso Nacional, mediante lei, do espaço de consenso entre Ministério Público, investigado e réu.
a tendência é gradativamente, numa sociedade de massa, né, num país com mais de 200 milhões de habitantes, a tendência é gradativamente a semelhança do que já ocorreu e vem ocorrendo em outros países da América Latina. A tendência é o direito processual penal brasileiro incorporar à sua legislação esses instrumentos de justiça penal negociada, justiça penal consensual. Eu gostaria apenas, para finalizar aqui, diga. Não, na verdade, eu queria tirar uma dúvida com você, que eu acho que é uma dúvida que atingiu a todos que estudam. Você falou diversas vezes em condições pelo interessado, né, pelo investigado. Sim. E a gente está acostumado a um sistema de justiça consensual, oriundo da Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, que fala em pena antecipada. Teria alguma diferença? Os sistemas não são análogos? Como é que funciona essa distinção? Esse seu questionamento, aí, a sua intervenção é muito apropriada e me permitirá esclarecer uma confusão que alguns fazem a respeito desses institutos, que têm uma mesma origem, que têm uma mesma base, que é a ideia de uma justiça penal consensual, de um processo penal negociado, justiça penal negociada. Mas há, ontologicamente, uma diferença enorme entre a transação penal, que é cabível nas infrações de menor potencial ofensivo, naqueles crimes em que a pena máxima não exceder 2 anos, e nas contravenções, todas as contravenções penais, e o acordo de não persecução penal, que é cabível naqueles crimes em que a pena mínima combinada for inferior a 4 anos, desde que o investigado seja primário, não registre antecedentes que revelem propensão à prática do crime e tenha confessado formal e circunstanciadamente a prática de delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Na transação penal, o próprio nome já indica, a aplicação imediata pena restritiva de direito ou multa. Não há e não existe na legislação penal brasileira previsão de transação penal acerca da imposição imediata de pena privativa da liberdade. O Supremo, inclusive, numa outra composição, já há mais de uma década, não sei qual seria hoje o posicionamento da Suprema Corte, mas o Supremo, inclusive, já deixou consignado que o direito brasileiro não poderia, dentro dos limites, dentro das balizas constitucionais, não poderia admitir transação versando sobre pena privativa da liberdade, pena de prisão. Então, na transação, há a imposição imediata de pena, restritiva de direitos ou multa. A transação, a exemplo do acordo de não persecução penal, é um ato bilateral, ato consensual. É um acordo também, é uma transação. Já o acordo de não persecução penal, diferentemente da transação, não versa sobre a aplicação imediata de pena. Não se trata propriamente, aí o equívoco de alguns que dizem que o legislador do pacote anticrime, ao introduzir no Código de Processo Penal o instituto do acordo de não persecução, teria alargado, teria ampliado o alcance da transação penal. Nada disso, aqui não se trata de transação penal, né? O que seria considerado, à luz do Código Penal, pena ou efeito da condenação, é tratado aqui, no artigo 28A, como condição. Não há, portanto, imposição. Há o ajuste, a negociação de condições. E o Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo, já vem admitindo essa possibilidade de um mesmo instituto assumir naturezas jurídicas diversas, por exemplo, no que concerne a suspensão condicional do processo, que também é instituto relacionado à ideia de uma justiça penal negociada, né? Princípio da autonomia da vontade, uma alternativa
ao processo penal condenatório tradicional. Por quê? Porque admite-se na suspensão condicional do processo que o Ministério Público proponha e o acusado aceite como condição da suspensão o que o Código Penal trata como pena restritiva de direitos, como, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade. A prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade, de que trata o artigo 28A do Código de Processo Penal, assumem ambas, em relação a esse instituto, a natureza jurídica de condição e não propriamente de pena alternativa, de pena restritiva de direitos. Não sei se eu fui claro, né, mas o importante é fixar a ideia de que o acordo de não persecução é um acordo sobre a não instauração do processo penal, que versa sobre negociação de condições a que se obriga o investigado. Na transação, não. Na transação, há uma aplicação imediata de pena. Essa confusão, de certa maneira, fica porque o legislador do pacote anticrime conferiu ao juiz da execução, e o juiz da execução será aquele que a lei local de organização e divisão judiciárias indicar, conferiu ao juiz da execução competência para executar o acordo. Ora, o juiz da execução executa a pena, o que leva alguns, equivocadamente, a suporem que essas condições constituem, a rigor, verdadeiras penas. Não, são condições. São condições a que se obriga o investigado livre e voluntariamente, sempre contando com a orientação técnica de um advogado, de um defensor. Antônio, e ainda em relação a essa questão da distinção entre os sistemas do juizado e do acordo de não persecução, a gente vê que lá na 9.099, pelo menos no artigo 89, existe uma previsão para que o juiz diminua, né, o alcance da proposta feita pelo Ministério Público. Quando a gente trata do acordo de colaboração premiada, que pese a inexistência de referência disso na lei, o Supremo começa a se manifestar no sentido de que seria possível o juiz também limitar determinados tipos de proposta. Você acha que isso vai acabar alcançando o acordo de não persecução penal ou esse é um espaço em que o juiz não tem como se manifestar e ele deve se submeter à vontade das partes? Veja bem, eu acho que aqui a questão é a seguinte: nós temos, até em relação a essa sua última colocação, ilustra bem a necessidade de uma mudança de paradigma, uma mudança na concepção do atuar do próprio juiz em relação a esse modelo de justiça penal negociada. No modelo tradicional do processo penal pela via do contraditório, pela via do conflito, compete ao juiz, ao final da instrução criminal, proferir sentença, decidir no sentido da condenação ou pela absolvição do acusado. O juiz decide sobre fatos dentro dos limites traçados pela imputação contida na denúncia e sobre questões de direito. Nesse modelo de justiça penal consensual, o protagonismo é assumido pelos interessados, é assumido em nome do Estado pelo Ministério Público, que personifica, que encarna, em matéria de acordo de não persecução penal, os interesses estatais na prevenção e repressão do delito. E tem protagonismo também o próprio investigado, sempre contando com assistência técnica, orientação técnica de um advogado, de um defensor. O que houve foi o alargamento do espaço de consenso, do espaço de negociação. O papel do juiz aqui basicamente, e nisto não vai nenhuma diminuição da função jurisdicional, basta compreendê-la dentro de um outro sistema, de um sistema que absolutamente nada tem a ver com o processo penal condenatório tradicional. Ao juiz compete, basicamente, verificar, primeiro, a voluntariedade do acordo, verificar se o investigado
aceitou, anuiu, consciente e voluntariamente ao acordo proposto pelo Ministério Público. Verificar se essa manifestação de vontade é livre de qualquer constrangimento ou coação. Verificar, dentro do aspecto da voluntariedade, se o defensor orientou convenientemente o investigado sobre as vantagens e eventuais desvantagens da celebração do acordo. E mais, esse ponto é de extrema relevância, inclusive sob o aspecto institucional, né? Já há decisões do Superior Tribunal de Justiça, eu colacionei 8 decisões monocráticas, afastando a ideia, e dessa vez a ideia está sendo afastada desde o início, desde a saída, o que não aconteceu lá atrás, até porque era tudo muito novo naquela época, que não aconteceu em relação à Lei 9.099 de 95, especificamente no que concerne a transação e suspensão condicional do processo. Essas 8 decisões do STJ já afastam a ideia de que o acordo de não persecução seja um direito público subjetivo do investigado. Nada disso, é acordo, é transação, é consenso, é ato bilateral. E quem tem que verificar se esse ato convém ou não aos seus interesses, no aspecto da voluntariedade, é o próprio investigado. O que a lei exige, com base constitucional da ampla defesa e do próprio contraditório, que pressupõe aí uma paridade de armas na negociação, o que a lei exige é que o investigado conte com a assistência de um advogado. Então, o juiz verifica a voluntariedade. E mais, ao juiz compete, com base no princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, não é isso que está escrito na lei, mas é isso que se extrai da leitura do artigo 28A e dos seus parágrafos 4º e 5º. Ao juiz caberá, né, com base no princípio da proporcionalidade, verificar não a suficiência do acordo em relação aos interesses do Estado na prevenção e repressão do delito. Quem verifica isto, quem titulariza esses interesses na prevenção e na repressão do delito, é o Ministério Público. Mas ao juiz caberá verificar a suficiência das cláusulas, das condições, afastando, deixando de homologar condições que lhe pareçam abusivas e deixando o princípio aqui da proibição do excesso, proporcionalidade na vertente da proibição do excesso, e deixando de homologar acordo cujas cláusulas sejam insuficientes para a prevenção ou repressão do delito. É o princípio da proporcionalidade no aspecto da vedação da proteção deficiente. Então, o juiz não pode deixar de homologar o acordo por considerá-lo insuficiente, por considerar que para o Estado, para a sociedade, seria melhor percorrer o caminho tradicional do processo conflitivo oferecendo denúncia. Isso refoge da competência do juiz. Mas ao juiz a lei confere o poder de verificar a suficiência das cláusulas do acordo. De qualquer maneira, o juiz, em hipótese alguma, na minha concepção, e penso que essa ideia vai prevalecer, porque é o que está na lei, o juiz, em hipótese alguma, poderá, no caso de excluir cláusula ou de entender que as cláusulas não são suficientes, em hipótese alguma, o juiz poderá homologar acordo em termos diferentes daqueles negociados pelas partes. Ou seja, o juiz não poderá incluir no acordo cláusula ou dele excluir. O juiz simplesmente apontará a cláusula excessiva ou a insuficiência das condições e se recusará a homologar o acordo. Recusa de homologação. O juiz não modifica os termos do acordo, recusando-se, entretanto, a homologá-lo. Nesta hipótese, o acordo é devolvido ao Ministério Público para adequação.
para a reabertura das negociações com o investigado. O Ministério Público pode concordar com as ponderações judiciais e reabrir as negociações. O investigado pode, eventualmente, aceitar uma nova proposta feita pelo Ministério Público. Nada obsta, nada impede, não há nenhum empecilho que Ministério Público e investigado, com o seu advogado, repactuem as condições do acordo. Mas, se por acaso o Ministério Público e investigado insistirem na homologação do acordo tal qual apresentado ao juiz, a lei abre-lhe, ou abre-lhes, porque ambos são legitimados, a lei abre-lhes a via recursal. Outra inovação da Lei 13.964 de 2019, a ampliação do rol das hipóteses de cabimento do recurso interdistrito. Aqui, tanto o Ministério Público como o investigado, se entenderem que o acordo deve ser homologado tal qual apresentado ao juiz, poderão recorrer em sentido estrito. Recurso em sentido estrito com fulcro no artigo 581, inciso 25. Inciso 25 acrescentado pela lei anticrime. E aí o tribunal decidirá, dentro da competência do Poder Judiciário. Qual é a competência do Poder Judiciário? Verificar se as cláusulas são suficientes ou, eventualmente, se as cláusulas não atendem às exigências de prevenção e repressão do crime. Mas, de qualquer maneira, não pode alterar os termos do acordo. Nem o juiz, nem o tribunal. Pode deixar de homologá-lo, mas não pode alterá-lo. E uma última pergunta minha. Tem se discutido muito a respeito da questão da confissão, né? O conteúdo da confissão, a extensão da confissão e a possibilidade de utilização da confissão em outros procedimentos, em outros processos. Como é que você está enxergando essa questão? Eu aí muita coisa com a qual eu não concordo, coisas que eu considero até meio bizarras, né? Dizendo que a confissão aqui não é propriamente uma confissão, é uma admissão moral de culpa, nada disso. A confissão é confissão. E essa confissão tem que ser formal, tem que ser formalizada e circunstanciada. Ou seja, não se deve considerar aqui condição o que a doutrina chama de condição de confissão qualificada, né? Quando o sujeito assume a autoria, mas invoca em seu favor uma causa que exclua o crime ou o isente de pena. Ou numa hipótese, por exemplo, de apreensão de drogas, em que o sujeito, enfim, confesse o porte, mas diga que a droga é para uso próprio, né? Aqui um registro pode parecer estranho, mas no chamado tráfico privilegiado, em tese, é possível o acordo de não persecução. Então, a confissão tem que ser formal e circunstanciada, é confissão mesmo, né? Ainda na fase da investigação. Quanto à validade probatória dessa confissão, tudo vai depender do que o Supremo decidir a respeito da figura do juiz de garantias. Por quê? Porque se por acaso, se porventura, os dispositivos que tratam do juiz de garantias, que estão suspensos por decisão liminar do ministro Fux, entrarem na íntegra em vigor, o acordo de não persecução penal permanecerá no cartório do juiz de garantias. Vale dizer, o acordo de não persecução penal não instruirá a denúncia, não acompanhará a inicial acusatória, não constará, portanto, do processo penal. Ora, se o acordo não estará nos autos do processo, se a confissão que viabilizou o acordo não estará no processo penal, não fará parte do acervo fático probatório do processo, evidentemente que o juiz não poderá considerá-la. Ainda que, como dizem alguns, mas o juiz sabe que houve confissão. Tanto sabe
porque o acordo foi homologado. Pois é, o juiz sabe, é aquela história, para inglês ver, o juiz sabe que houve confissão, o Ministério Público sabe, o réu sabe, todos sabem, mas o importante não é saber apenas. O importante é que o objeto do saber, né, o fato que gera esse conhecimento, conste do processo. Se o acordo ficar fora dos autos, o juiz não poderá fazer alusão à eventual confissão do investigado para reforçar, para robustecer a fundamentação da sentença condenatória. O juiz não sabe nem qual o teor da confissão. Agora, eu digo isso porque o artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 3º-B, parágrafo 3º, prevê que tudo aquilo que não constitui prova antecipada, prova irrepetível ou prova documental permanecerá no cartório do juiz de garantias. Vale dizer, não acompanhará a ação penal. Agora, se porventura esses dispositivos não entrarem em vigor, ou se pelo menos esse parágrafo 3º for declarado inconstitucional pelo Supremo, enfim, ninguém sabe como o Supremo decidirá a respeito do tema. Se o acordo, e é o que está acontecendo hoje, né? Se o acordo estiver nos autos do processo, hoje, com a suspensão destes dispositivos, os acordos, no caso de denúncia, seguem instruindo o processo penal. Aí o juiz poderá considerar a confissão, não como elemento único de convicção, mas como elemento para robustecer, para fortalecer o seu convencimento acerca da procedência da acusação. Então, eu penso que, neste ponto, tudo dependerá do que o Supremo vier a decidir sobre o artigo 3º-B, parágrafo 3º. Se a confissão estiver nos autos, o juiz poderá considerá-la. Se não estiver, o juiz não poderá, penso eu, em hipótese alguma, levá-la em conta para fundamentar a sua decisão. Pessoal, Antônio, Décio, muito obrigado. Acho que foi sensacional esse nosso episódio do IRBcast. Conseguimos abordar de forma profunda o Instituto do Acordo de Não Persecução. Agradeço a todos os ouvintes a atenção e lembro a todos que o nosso IRBcast é semanal e estará à disposição no SoundCloud, no YouTube, no site do IRB e no Spotify. Agradeço a todos e desejo a todos um bom dia. Você ouviu um episódio do IRBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.